vamos apresentar brevemente aqui o nosso convidado, então, o professor Rodrigo Stumpf Gonzalez, que é graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Ciência Política também pela URGS e doutor em Ciência Política também pela URGS. Ele é professor adjunto do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal, é bolsista de Produtividade em Pesquisa e consultor ad hoc do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e consultor da CAPES. Além disso, ele participa de diversas entidades aí ligadas à área das ciências sociais, como a Associação Brasileira de Ciência Política, e também é membro da Latin America Studies Association, né, uma outra entidade que faz um trabalho mais multidisciplinar, também na área da pesquisa dos temas relativos à América Latina. Bom, vocês receberam um folhetinho aí na entrada. Se alguém desejar fazer alguma pergunta ao professor Gonzalez, a gente espera no final que reste algum tempo, que a gente possa, então, fazer as perguntas também do público, né? Por favor, saciem a sua curiosidade. E entreguem, então, para as nossas bolsistas, vão estar circulando por aqui, a Isadora e a Eliane podem nos auxiliar aqui e entregar aqui as perguntas aqui na mesa. Então, rapidamente, né, vamos iniciar. Bom, professor Gonzalez, muitos pesquisadores então se dedicaram a esse tema, né, da democracia, tentar definir o que é então a democracia, propuseram definições para isso. Alguma dessas linhas de pensamento ela predominou aqui no nosso continente, na América Latina? Esses valores democráticos, eles estiveram presentes desde o processo de independência das ex-colônias ibéricas? Na verdade, a democracia para o nosso continente, e aí eu incluo o continente inteiro, não só o que chamamos de América Latina, mas todo o continente americano, é praticamente uma estranha às nossas relações. Por quê? Porque ela chegou tardiamente e ela sempre teve duração restrita em grande parte dos países. Mesmo se nós pensarmos aquele que é apresentado como um exemplo de democracia, que são os Estados Unidos da América, os seus ditos pais fundadores não pretendiam fundar uma democracia, mas uma república. E conseguiram manter essa república com um limite de participação restrita da população por diferentes motivos. Vejam, até a década de 60 do século XX. Portanto, o resto do continente também não é muito distinto dessa tradição. Boa parte dos nossos movimentos de independência se deu com a influência e a participação, digamos, teórica das ideologias das revoluções do século XVIII, em especial a Revolução Francesa, que eram movimentos de libertação no sentido de busca da igualdade, mas não eram necessariamente movimentos democráticos, no sentido de que os próprios teóricos desses movimentos, como Rousseau, consideravam uma democracia no mundo moderno uma utopia, uma vez que a experiência de democracia anterior tinha sido a experiência dos gregos da democracia numa única cidade. Como é que a democracia chega no nosso continente? Na verdade, ela vem pouco a pouco expandir um outro modelo de regime, que foi o que predominou nos nossos processos de independência e de formação de Estado, que é o de regimes de representação liberal. E aí, sim, nós temos uma influência grande do liberalismo europeu, mas de um liberalismo conservador, em que, nos nossos países, se criaram repúblicas com governos representativos, mas representativos de uma elite limitada. E foi somente ao longo do século XX, e com muitas lutas políticas, com idas e vindas, ou seja, há países que conseguiram consolidar democracias relativamente estáveis por longo período, como o Chile, como o Uruguai, e ainda assim tiveram interregnos de ditadura a partir de 73, como países que até hoje têm dificuldade de consolidar uma democracia mais permanente. Podemos ver ainda entre os nossos vizinhos aqui que Paraguai viveu boa parte da sua história sob regimes autoritários. A Bolívia, que hoje goza de uma certa estabilidade democrática, teve, num período dos anos 60 e 70, momentos de
ter 3 ou 4 golpes de Estado ao longo de 2 ou 3 meses. Então, nesse sentido, eu lembro uma frase de um autor que discutia o processo de transição no Uruguai, que dizia que a democracia é uma flor frágil no nosso continente. Então, nesse sentido, ela foi transplantada aqui, tem florescido nos últimos tempos, mas, infelizmente, as suas raízes no nosso continente ainda não são muito profundas, e, por isso, a sua fragilidade e a emergência constantes de processos não democráticos. Bom, acho que casa bem com a nossa segunda questão aqui, né? Quando a gente fala em democracia, eu acho que um dos temas mais polêmicos nos últimos anos tem sido o caso da Venezuela, né? Quem acompanha debates em qualquer fórum, seja acadêmico ou até nas redes sociais, é difícil encontrar alguém que não tenha uma posição em relação ao tema, né? Se a gente trouxer um pouco mais assim, para o nosso lado científico, né? O que a gente pode dizer a respeito disso? Hoje, a Venezuela ela tem mais traços democráticos ou mais traços autoritários? Venezuela é um caso interessante. Se nós pensarmos, digamos, como eu falava antes, dessa trajetória de interregnos autoritários e democráticos no nosso continente, a Venezuela é um dos poucos países que não sofreu nenhum golpe de Estado vitorioso ao longo do século XX. Houve um processo, digamos, claro, de criação de uma democracia com uma certa limitação, chamado Pacto de Punto Fijo, que, a partir dos anos 50, gerou um regime representativo com alguma limitação entre partidos majoritários e que só foi vir a ser, de alguma forma, contestado e colocado em xeque justamente por uma tentativa de golpe de Hugo Chávez, que foi derrotado e foi para a cadeia. E depois saiu da cadeia e foi ser eleito presidente, ou seja, chegou ao poder pela via democrática e não pela via do golpe de Estado. O próprio Hugo Chávez sofreu uma tentativa de golpe em 2002, quando foi derrubado por 24 horas e retornou ao poder por pressão popular, novamente não tendo tido sucesso o golpe. Então, esse é um dado interessante no sentido de que, apesar do que se fala sobre os possíveis problemas e disputas na Venezuela, a Venezuela é, interessantemente, um dos países que tem uma tradição mais sólida de democracia no continente. E isso pode ser verificado, inclusive, em termos de pesquisa de comportamento político. Se nós avaliarmos, por exemplo, o suporte que a população dá à democracia, uma área que eu trabalho na questão de cultura política, quando se pergunta à população se ela admitiria, por exemplo, que os problemas sociais foram resolvidos fechando o Congresso ou por um governo forte que não precisasse consultar os políticos, a Venezuela é um dos países que tem o menor percentual da população que aceitaria soluções autoritárias. Claro, existe o outro lado do problema. Nós temos hoje uma população que, por um lado, não quer uma solução autoritária, mas está altamente polarizada em posições políticas divergentes. E isso que, de alguma forma, cria a dificuldade hoje de haver algum tipo de estabilização que dê governabilidade ao país. Eu não vejo, digamos, no curto prazo, um problema no sentido de um perigo de surgimento de um governo autoritário na Venezuela. Ou seja, eu acho que não há clima nem para um golpe contra o governo, nem de um autogolpe do governo contra a oposição. Qual é o problema? A radicalização das posições torna o país ingovernável. E isso é que, pouco a pouco, erode um dos benefícios da democracia, que é a pacificação das relações. Então, eu não vejo, digamos, uma perda da institucionalidade democrática na Venezuela, mas uma perda de algum dos benefícios da institucionalidade democrática, que é a solução dos problemas pelo diálogo e pela negociação. Isso, no curto prazo, parece ser difícil de acontecer naquele país. Bom, boa noite a todos. Obrigada, professora Denise, pelo convite a participar novamente do bate-papo. Professor Rodrigo, muito obrigada pela sua presença. E, justamente em face do contexto da pergunta anterior, nós passamos a uma análise mais ligada justamente à aproximação dos países no continente sul-americano. E, então, a nossa próxima pergunta vai se referir à questão da integração regional.
No final dos anos 90 e no início dos anos 2000, nós tivemos uma mudança partidária e, com isso, de certa forma, ideológica, nos governos da maioria dos países sul-americanos. E, justamente em função disso, a política externa desses países passou a adotar uma postura de privilegiar ou tratar como um motor na condução da sua política externa a integração regional sul-americana. Então, em face disso, eu gostaria de lhe perguntar, com o cenário que está se desenhando para as próximas eleições, ou nas eleições que já passaram em alguns países e as que vão acontecer agora no final do ano em alguns outros países aqui da América do Sul, o senhor pensa que essa visão sobre a integração regional irá se manter, ou será que há perspectivas de alteração, especialmente tratando-se das eleições brasileiras? Eu não gosto de ser portador de más notícias, principalmente para o pessoal da área de relações internacionais, sobre o futuro das organizações internacionais. Mas, se nós formos analisar, projetos de integração ou de aproximação regional na América Latina já ocorreram vários, e eu me recordo de uma referência de um autor que diz que organizações internacionais são mais fáceis de criar do que fazer desaparecer. Se vocês procurarem por aí, vocês vão encontrar uma série de siglas, que algumas das quais ainda têm escritórios em algum lugar, e nem se sabe, muitas vezes se sabe exatamente para que servem. Então, nós temos ainda a Vetusta, e talvez menos protagonista hoje a OEA, mas temos a Unasul e temos o Mercosul. Em algum canto sobraram os restos da ALAD, da ALALC, todas como, em diferentes momentos e conjunturas, tentativas de aproximação, seja numa via mais liberal, seja numa via mais de integração política. O atual movimento de integração, que, de alguma forma, começa nos anos 90, num primeiro momento, começa sob a égide da necessidade de integração econômica, numa conjuntura em que as negociações internacionais de liberação do comércio não estavam funcionando, então, digamos, começaram a surgir blocos, como o Bloco Asiático, como o NAFTA, a Comunidade Econômica Europeia, e o Mercosul surge um pouco dentro desse contexto, numa preocupação mais econômica. A mudança da conjuntura internacional e política interna fez com que essa importância da integração econômica derivasse para uma preocupação com a integração mais de natureza política e de estratégias comuns, de onde aparece, por exemplo, a Unasul. Só que, vejam, se nós formos analisar mais a fundo, cada uma dessas organizações tem o seu protagonismo extremamente dependente da conjuntura interna dos países membros. E, nesse sentido, é muito mais a política interna dos países membros que determina o resultado imediato de algumas dessas iniciativas do que, propriamente, uma decisão comum, permanente e imutável de se integrar e realizar algo em comum. O discurso, em todas as reuniões de cúpula, continuará sendo o mesmo bonito da integração. Só que, da mesma forma como se fará o discurso da integração, se a crise interna da Argentina necessitar, a Cristina, de uma canetada, fecha as fronteiras e acaba com a integração. Se a Venezuela tem um problema de subsídio dos seus alimentos e o pessoal está contrabandeando petróleo e comida barata para a Colômbia, fecham as fronteiras. Ou seja, conjunturas locais de problemas imediatos acabam com todo um discurso mais amplo de integração. Porque, no fundo, o problema é, se nós analisarmos o que existe por detrás do discurso de integração em termos de medidas efetivas de integração. Muito pouco. Ou seja, nós temos aí mais de 20 anos de Mercosul e não existe praticamente nenhum passo mais aprofundado no sentido de uma das coisas básicas de pensarmos em integração para além apenas do comércio: circulação de pessoas. Um estudante argentino continua com tanta dificuldade para vir estudar no Brasil como um estudante brasileiro ir estudar na Argentina e ter a sua certificação reconhecida 20 e tantos anos depois do Tratado de Assunção. Por quê? Porque são as nossas políticas internas que determinam o limite desses resultados.
enquanto nós não tivermos um alinhamento mais amplo dessas políticas internas ou um equilíbrio maior entre os países e os seus interesses, são iniciativas interessantes, dão bons trabalhos de conclusão, dão boas consultorias, mas poucos resultados práticos, infelizmente. A nossa outra pergunta era justamente sobre o papel mais político dessas entidades, né? A gente tem visto algumas manifestações, por exemplo, no próprio caso da Venezuela, com essa disputa entre a oposição e o governo do Nicolás Maduro, no episódio também do impeachment do Fernando Lugo, há alguns anos atrás, no Paraguai, e agora também nessa questão dos fundos Abutre com a Argentina, também a gente vê manifestações da Unasul, do Mercosul, a respeito destes temas. Estas entidades, elas podem ter algum papel no sentido, talvez, de fortalecer a democracia na região, de cobrar, talvez, a prevalência da via democrática? Vamos pensar, por exemplo, na cláusula democrática da OEA. Em tese, teria sido um grande avanço que, digamos, foi incluído uma cláusula de que não pode ser aceito como membro da OEA um país que não mantenha um regime democrático. Que efetividade teve essa cláusula no caso da derrubada do Lugo e no golpe branco que ocorreu em Honduras? Uma certa pressão, mas, por um lado, no caso de Honduras, o governo dos Estados Unidos reconheceu o novo governo, então o poder de pressão da OEA meio que se esvaziou. No caso do Lugo, houve uma sanção muito mais de parte do Mercosul, direcionada a conseguir colocar a Venezuela no Mercosul e romper o veto paraguaio, do que propriamente uma preocupação com o resultado, porque logo depois houve uma nova eleição e o Paraguai foi reincorporado. Então, simplesmente, digamos, se reclamou um pouquinho, mas logo depois se aceitou o resultado. E aí, eu não gostaria de ser, digamos, demasiadamente realista no sentido teórico da palavra, mas que capacidade de pressão têm essas organizações internacionais efetivamente para além dos seus governos? Estamos vendo hoje toda a disputa da crise europeia na Ucrânia, e a União Europeia não tem praticamente capacidade nenhuma, nem ao menos de conseguir conciliar os diversos interesses dos seus Estados-membros numa política comum em relação à disputa pela Ucrânia entre pró-russos e pró-União Europeia. Que dizer, então, da OEA ou da Unasul numa situação de crise interna? Então, nesse sentido, eu acho que são importantes do ponto de vista simbólico. Também não vamos rasgar os papéis. Ou seja, é importante que se reconheça que a democracia é um valor e que as cartas internacionais coloquem isso e que esse discurso seja utilizado como uma legitimação dos regimes democráticos. Mas não tenhamos ilusões que, por si só, o reconhecimento no papel sustente os regimes democráticos. Não. Obrigada, professor. E, além desses temas relativos à integração regional, nós temos que pensar também em alguns temas mais atuais e que têm demonstrado algumas modificações do cenário democrático no nosso continente. Então, a próxima pergunta ela se direciona a uma questão bastante polêmica. A discussão de temas que envolvem os embates entre liberdades individuais e garantias coletivas é algo que é bastante presente nas democracias atuais, não só na América do Sul, mas no mundo inteiro. E, no caso do Uruguai, nosso país vizinho, isso fica bastante presente em razão da designação de uma consulta pública, de um plebiscito, que está marcado para a mesma data das eleições presidenciais, que ocorrerão agora em 26 de outubro, em que vai se buscar a opinião da população sobre a redução da maioridade penal para 16 anos naquele país, que é um tema que é polêmico em toda a América do Sul, em todo o mundo, na verdade, e que aqui no Brasil, volta e meia, retorna ao cenário político, ao cenário de debates. E, no Uruguai, algo surpreende, que é justamente as pesquisas eleitorais têm demonstrado que a maior parte da população, 64% da população, se diz favorável a essa redução da maioridade penal, sendo que dessas pessoas, desses 64% de votantes pela redução da maioridade penal, 78% dizem votar no Partido Nacional, que tem ganho expressão
no Uruguai, com 31% das intenções de voto para as eleições presidenciais, enquanto que 58% dessas pessoas diz que vai votar na Frente Ampla, que é o partido da situação, e que encontra atualmente 41% das intenções de voto. Com isso, nós podemos ver que a Frente Ampla, que tem trazido várias modificações no cenário das liberdades individuais no Uruguai, talvez não garanta a sua manutenção no governo uruguaio. E há justamente vários analistas políticos que têm atribuído essa mudança nas intenções de voto da população uruguaia, com o descontentamento de boa parte da população com algumas dessas políticas que foram implantadas, como, por exemplo, a legalização do aborto, do casamento entre pessoas de mesmo sexo, da liberalização dos entorpecentes, no caso da maconha. E, justamente em função desse cenário, que tem algumas similitudes com posicionamentos que nós vemos aqui no Brasil, o que ele pode nos ensinar sobre a consolidação da democracia aqui na região sul-americana? E qual o impacto para a inserção internacional dos países sul-americanos que esse cenário pode trazer? Bom, comparabilidade entre a situação uruguaia e brasileira, em alguns aspectos, pode ser feita, mas aí começamos, digamos, com as limitações e as diferenças. Quando, por exemplo, falamos em consultas, em plebiscitos e o debate uruguaio. Qual é uma das diferenças primordial? Primeira, o Uruguai é um país que conseguiu universalizar a alfabetização da sua população há praticamente quase 100 anos atrás. Nós ainda não conseguimos chegar nesse patamar. É um país que tem uma tradição, digamos, laica e liberal, que permite o debate público dessas questões de uma forma mais aberta. Então, digamos, não é apenas o fato de que foram aprovadas leis em relação ao reconhecimento de casamento de pessoas do mesmo sexo ou em relação à questão da legalização do consumo de drogas leves e sua regulamentação pelo Estado. Isso se deu a partir de um processo de amplo debate em que as diversas posições na sociedade estavam dispostas em debater. Este é provavelmente um clima que eu não veria no Brasil. Por exemplo, a questão da redução da maioridade penal. A questão da redução da maioridade penal tende a se tornar, digamos, o cavalo de batalha do discurso conservador de vamos acabar com a violência. Como? Tem que punir mais gente. Bom, no momento que nós aprovarmos a redução da maioridade penal, o próximo passo vai ser a discussão da pena de morte, depois o próximo passo vai ser os castigos físicos, depois os trabalhos forçados. Por quê? Porque é inerente ao discurso conservador que tu tens que colocar a culpa em alguém externo a ti para resolver os problemas. No Uruguai, talvez seja possível fazer um debate racional em temas como este. Num país como o Brasil, e muitos de vocês devem ter vivenciado o debate, por exemplo, do referendo sobre o Estatuto do Desarmamento, o debate tende a se transformar num debate eminentemente emocional, despido de argumentos. E vocês querem um exemplo de como isso é feito? É fácil. Se vocês estivessem em casa e estivessem ligados à televisão agora, vocês teriam começado a assistir o horário político. Bom, o que deveria ser o espaço do debate teórico sobre o futuro do país é uma disputa pela busca de empatia e identificação pessoal com indivíduos que vão salvar sozinhos o país. Todas as campanhas, aí não tiram ninguém da reta, são o eu. Tá, tudo bem. Talvez o pessoal do PCO faça um discurso mais coletivista e menos eu, mas o candidato é sempre o mesmo nos últimos 12 anos. Então, neste sentido, há diferenças de país para país que as suas tradições culturais permitiriam um debate mais amplo ou não. Se o Frente Amplio vai ganhar nas próximas eleições ou vai não ganhar nas próximas eleições, vai depender muito da conjuntura interna uruguaia. Por quê? Porque todo projeto político, num determinado momento, também demonstra um certo esgotamento na medida em que ele não consegue resolver todos os problemas do país. E um projeto político sozinho talvez não consiga resolver todos os problemas do Uruguai, que também depende de uma conjuntura externa.
A economia do Uruguai é muito pegada à economia brasileira e argentina, e, infelizmente, os uruguaios não têm como nos empurrar para fazer com que nós cresçamos. Se a gente não cresce, eles também não crescem. Quem é que vai pagar a culpa disso? Num primeiro momento, vai ser o governo de plantão. Bom, se eles perderem para os blancos, eles vão ficar 4 anos, não vão conseguir resolver o problema também, e aí segue a roda da política. É difícil, por exemplo, achar que o Frente Amplio chegou ao poder porque toda a população uruguaia foi para a esquerda. Não. Como em todos os lugares, assim como no Brasil, também, tampouco um governo, digamos, do Partido dos Trabalhadores chegou ao poder porque o brasileiro se tornou de esquerda. Não. Num determinada conjuntura, um determinado grupo de pessoas que estava indecisa se aproximou deste lado da questão, esperando que acontecessem algumas coisas. No caso uruguaio, eles conseguiram entregar as esperanças para determinados grupos políticos. Os que lutavam por reconhecimento de direitos em vários grupos minoritários têm muito a falar. O movimento de mulheres, por exemplo, há uma série de conquistas históricas do reconhecimento de direitos das mulheres no Uruguai no período recente. Mas, por óbvio, os grupos conservadores se ressentem disto e vão tomar por base justamente aqueles aspectos onde o governo não conseguiu resolver o problema. Coisas cotidianas como crescimento econômico e desemprego nem sempre é suficiente uma sociedade progressista reconhecer direitos das pessoas, e, infelizmente, isso não traz pão para a mesa, o que coloca o patamar do debate político num outro espaço. Mas, nesse sentido, digamos, eu acho que os uruguaios têm melhores condições de fazer esse debate com as condições que eles têm, inclusive de inexistência de grupos midiáticos que têm um monopólio, do que nós teríamos no Brasil hoje pelas nossas próprias condições internas. Perfeito. Professor, em alguns, né, dos seus trabalhos, seus artigos, o senhor comenta algumas pesquisas que são feitas, alguns acompanhamentos são feitos em relação ao comportamento, né, do eleitorado, e nestes estudos muitas vezes aparece uma questão da descrença com a política, ou seja, que esta não é uma situação exclusiva aqui dos brasileiros, né, este sentimento. Mas, ao mesmo tempo, a gente observa também, apesar desta descrença, algumas lideranças ou regressando ao poder, caso, por exemplo, da Michelle Bachelet do Chile, né, ou então fazendo o sucessor. A gente teve aqui o caso do presidente Lula, a gente tem o próprio Chávez, né, conseguindo colocar o Nicolás Maduro como seu sucessor, o Manuel Santos, na Colômbia, conseguiu se reeleger. Como é que a gente pode explicar esse paradoxo? Se há descrença na política, estes mesmos nomes ou mesmos grupos voltando ao comando? Veja, esses dados são dados do que nós chamamos de pesquisas de cultura política, que vão um pouco mais além, digamos, do que vocês veem normalmente nessas pesquisas de intenção de voto. A gente não quer saber só em quem o indivíduo vai votar, mas quais são as motivações da sua relação com o cenário político. Que muitas vezes se constata. Nós temos diferentes níveis de avaliação que as pessoas fazem em relação ao processo político, do mais próximo ao mais distante da sua vida cotidiana. A maior parte das pessoas tem uma opinião mais ou menos clara e tem uma avaliação sobre o que acontece na sua cidade, na sua rua. Se pedir para avaliar o prefeito, ela avalia com 3 ou 4 coisas que ela vê imediatamente. Se nós pedirmos para avaliar algo mais abstrato, como o governo, já começa a complicar. Então, muitas vezes as pessoas têm uma avaliação muito clara do incumbente, ou seja, do governante. Elas amam ou odeiam o Fortunati, o Tarso, a Dilma ou Lula, mas nem sempre fazem uma conexão clara que esta pessoa e aquele outro ente abstrato que ela está avaliando, que é o governo, estão conectados. Nesse sentido, na cabeça das pessoas, é completamente normal dizer que o governo do fulano é maravilhoso, mas que todas as políticas vão mal. As pessoas são contraditórias nas suas opiniões. Elas não param para elencar se A tem que corresponder a B.
a reeleição de pessoas, de vários governantes, pode indicar a satisfação com determinados aspectos do resultado dos seus governos. Ou até mesmo algo que não seja nem palpável, a crença mágica que aquele líder vai nos salvar, que é muito forte no nosso continente. No Brasil, particularmente, mas no continente como um todo, nós temos... Para saber as origens disso é um pouco mais complicado, porque cada país tem as suas tradições, mas eu acredito, em parte, isso, em boa parte da nossa tradição patriarcal e, digamos, católica, cristã, digamos, messiânica. Ou seja, nós queremos líderes que nos salvem. E aí as pessoas encontram naquele líder que vai nos salvar e o escolhem. Mas vejam o perigo disso. Na mesma medida em que ele é o salvador, no dia seguinte ele pode transformar-se no falso profeta e ser apedrejado na rua. Nosso ex-presidente Fernando Collor sabe muito bem como isso funciona. Ou seja, aquele que era o herói, como mágica, de repente, é um pária. Por quê? Porque a avaliação não é necessariamente uma avaliação racional e medida dos resultados do que ele está fazendo. É uma avaliação pessoal, que muitas vezes está desconectada da avaliação real. Ou seja, pode um governante que está fazendo um bom trabalho não se reeleger. Por quê? Porque ele trabalhou tanto que esqueceu de cuidar da imagem. Ou pode um governante que tenha uma imagem muito forte conseguir se reeleger e fazer crer às pessoas que os problemas que existem não são culpa deles, são de algum gênio do mal externo. Chamamos eles de fundos abutres ou não, é uma das formas de sustentar um governante, ou seja, princípio básico da política. Arranja um indivíduo, um inimigo externo para fortalecer as forças internas. Os últimos, que não tenha nenhum argentino aqui para me jogar uma pedra, mas a política argentina nos últimos 60 ou 70 anos é basicamente constituído disso. Toda vez que há uma crise interna, se reforça o sentimento nacionalista com um inimigo externo, sejam os ingleses nas Malvinas, sejam os juízes de Nova York. Isso pode garantir a manutenção do poder de um grupo político e apoio popular, mas não faz os problemas desaparecerem. E ali na esquina eles batem na porta e vem a crise de novo. Casualmente, hoje, na aula de temas contemporâneos, nós citamos a pesquisa que saiu recentemente, agora este mês, já apontando mais 7 pontos na avaliação da presidenta Cristina Kirchner, em função atribuída justamente a este episódio. Vejam, do ponto de vista da imagem pessoal, no momento que ela enfrenta... quem é que vai ter simpatia por fundos especulativos internacionais? Não é exatamente algo que tu faria um desenho animado e faria um personagem herói, digamos, o indivíduo que explora fundos econômicos. Então, é um bom inimigo para ela. Por outro lado, esse episódio, digamos, fortalece a imagem dela, mas cria um problema que vai bater no calcanhar dela ali na esquina, na medida que o peso começa a ser desvalorizado, que eles não consigam importar bens e serviços. Este é o problema, ou seja, soluções midiáticas de fortalecimento da liderança resolvem o problema político de curto prazo, mas empurram ele ali para a esquina, para o próximo processo eleitoral ou para o próximo enfrentamento, quando os problemas reais têm que ser resolvidos. A mesma pergunta podia ser feita para o Nicolás Maduro hoje. Perfeito. Bom, nós ainda temos algum tempo, alguma pergunta da plateia? Algum dos alunos, professores, gostaria de fazer mais uma pergunta? Lá no fundo, por favor.
quando nós falamos em interesses dos países, é bom pensar em diferentes níveis de o que representa esses interesses dos países. Quando nós falamos em cooperação internacional, o que primeiro nos vem à cabeça é cooperação como convênios, tratados, acordos entre governos. Mas vejam, a população compartilha desses mesmos desejos? A integração, se nós pensarmos, vamos pegar o que até hoje, no período mais recente, tem sido apresentado como um exemplo de maior sucesso em termos de processo de integração, a União Europeia. A União Europeia conseguiu romper algumas das barreiras tradicionais da cooperação apenas econômica e de tratados comerciais para permitir a livre circulação de pessoas, pelo menos em alguns espaços, como o espaço Schengen, o direito de participação política integrado, pelo menos em determinados níveis, ou seja, qualquer cidadão europeu vota nas eleições locais de qualquer país onde ele resida, tendo cidadania ou não. Ou seja, existe, nesse sentido, uma cidadania europeia para determinados níveis. E vejam, embora isto, que demorou 50 anos para ser construído, que tem um alto nível de complexidade de ampliação e de apoio popular em diversos níveis, num momento de crise pode ser colocado em xeque. Porque aí, digamos, ou a população se retrai, ou seja, ela volta a ver o amigo da fronteira ao lado, não mais como amigo, mas como competidor econômico, e aí, eventualmente, quem segura a manutenção da cooperação é o governo, que vê mais o longo prazo e não a conjuntura imediata, mas esse governo sabe que, se demorar muito a estar de acordo com aquela opinião popular, se ela for duradoura, ele também cai. É a situação hoje, digamos, a sinuca de bico, poderíamos dizer, que se encontra os conservadores no Reino Unido. Eles fazem um plebiscito para sair da União Europeia e vai que as pessoas aprovam. Era uma jogada política para pressionar a União a fazer concessões. Mas, se aprovarem, eles vão se dar mal. Então, nesse sentido, esses dois níveis diferentes, o do interesse governamental e o do interesse popular, são níveis difíceis de conciliar num processo de integração. Agora, se os dois não são conciliados, o processo de integração é frágil. Ele acaba tendo muita influência das conjunturas políticas e econômicas específicas de um determinado momento. Se o governo da época da crise com o Lugo não fosse um governo favorável à Venezuela no Brasil e na Argentina, teria havido uma sanção ao Paraguai, ou simplesmente se teria mantido o veto ou nem teria se feito o convite para a Venezuela entrar? E, pense o contrário, e se esses governos mudarem, um governo Macri na Argentina e um governo, não vou dar nomes aqui, mas vocês têm alguns nomes possíveis na cabeça, no Brasil, não vai propor a saída da Venezuela do bloco, dizendo não, a Venezuela não é um país democrático, nós não podemos aceitar. Ou seja, a nossa própria mudança de conjuntura não pode colocar tudo isso a perder em 6 meses. Exatamente. Posso fazer alguns comentários? Então, obrigada, Luiz Eugênio, pela tua pergunta. E tudo que o senhor falou, professor, até agora, tem complementado bem algumas coisas que nós discutimos na aula de integração regional pouco antes de vir para cá. Nós estávamos falando dos limites do modelo do regionalismo aberto, que justamente é aquele que propôs o NAFTA, o Mercosul, enfim, e trabalhávamos com a questão de ampliação das agendas desses blocos para questões políticas, sociais, e da dificuldade de encontrarmos resultados práticos, resultados no cotidiano dos cidadãos que possam ser sentidos e que legitimem a participação desses blocos no cenário político. Então, nós vemos justamente esta conjuntura. Só que algo na pergunta do Luiz Eugênio me deixa bastante instigada, que é a questão de debater ou
questionar justamente o quanto a ideia de cooperação Sul-Sul pode ultrapassar ou se ela não é idêntica apenas com a venda de uma nova roupagem da ideia de integração regional. Eu sou um pouco cioso desses termos integração Sul-Sul, até porque algumas pessoas, inclusive, utilizam o termo geográfico incorretamente. Quando falam, porque o processo dos BRICS da integração Sul-Sul, para um pouquinho, tem uns que estão no norte, tem outros que estão no sul, isso não é integração Sul-Sul. Essa ideia mágica de que o Sul-Sul é diferente vem de uma ideia, de um modelo político dos anos 50, 60, principalmente do movimento dos não alinhados, que existiam os dois gigantes do norte e o Sul-Sul era a alternativa. Tá, mas aquela conjuntura geopolítica não existe mais. Então, o ser Sul-Sul por si só não agrega valor a nada. O Sul-Sul pode ser um processo de cooperação, como em algum momento foi tentado, com resultados variados, de governos latino-americanos com ditaduras africanas. O que tem de vantagem um governo sul-americano manter relações e criar um processo de cooperação com um governo autocrático africano que está no poder há 40 ou 50 anos? Bom, talvez possam ser interessantes para os nossos interesses econômicos, porque aí as nossas grandes empresas de infraestrutura vão lá construir minas, estradas e tal. Mas isso não tem nada de diferente da antiga cooperação norte-sul das metrópoles, utilizando a sua tecnologia para obter minérios e recursos baratos dos países pobres nas suas ditaduras. Então, é só discurso. Então, nesse sentido, para que a ideia de cooperação horizontal tenha um diferencial, ela tem que realmente ter um diferencial. Ela não pode ser só um discurso para justificar uma política. Para encerrar, professor, como é que a gente pode avaliar o nível de conhecimento da população? O que aparece nessas pesquisas em relação a essa discussão? Porque a gente vê as pessoas dizerem assim, vamos nos alinhar com esse ou não com esse país, porque é democrático ou não é. Até que ponto isso é feito de uma forma realmente esclarecida e de se conseguir fazer o cidadão conseguir fazer esse diálogo e ele poder opinar em relação à política externa? Veja, se vocês perguntarem, colocarem numa lista 50 itens de quais são as principais preocupações que uma pessoa tem no cotidiano, para ela elencar entre os 50 quais são os mais importantes, eu não sei se não seria provável que o que ficasse em 50º lugar fosse política externa. Porque, certamente, as pessoas estão mais preocupadas com o resultado do jogo do Grêmio e do Inter, ou com o que aconteceu no capítulo da novela hoje, do que como estão as negociações, as relações do Mercosul ou os acordos sobre o gás boliviano ou qualquer outro tema. Vejam, as pessoas muitas vezes se preocupam com os resultados concretos disso. Se, por causa do acordo do Mercosul, o preço do vinho argentino no supermercado vai subir, aí a pessoa se preocupa. Mas, em geral, e aqui eu não estou falando, digamos, de pessoas no sentido de dizer, não, mas as pessoas menos instruídas. Não. Se vocês pegarem pessoas que tenham um doutorado em biofísica, vão ter tanto interesse em política internacional quanto o pedreiro que trabalha na obra. É provável que o pedreiro que mora em Santana do Livramento tenha mais informações sobre a política externa do Brasil com o Uruguai do que o biofísico da minha universidade. Por quê? Porque é uma questão mais próxima dele. Então, neste sentido, a política externa faz pouco parte do cotidiano das pessoas. E como é que elas se posicionam, portanto? Elas buscam atalhos para esse posicionamento. E quais são os principais atalhos que a gente usa? A imprensa e os, aspas, especialistas. Ou seja, aí alguém da imprensa chama alguém como eu para dizer se é A ou se é B. Claro, vejam, isso não tem nada de neutro, porque as opiniões que vão aparecer terão o seu espaço dado de acordo com também o interesse do que o jornalista ou o editor quer. Então, se a questão fosse
a situação na Venezuela pode prejudicar os interesses econômicos no Brasil. Eu posso encontrar alguém que diga que sim e por quê, e alguém diga que não e por quê. Essa informação, ao se transformar numa manchetezinha que vai aparecer no jornal do outro dia, ou que vai aparecer na abertura do Jornal Nacional, vai acabar sendo a interferência para que aquela pessoa, quando questionada, se posicione. Não, mas Venezuela é perigoso. Não, mas lá tem uma ditadura. Que informações 98% das pessoas nesse país têm para saber o que está acontecendo dentro da Venezuela, a não ser o que aparece na imprensa? Eu próprio, se eu for dizer para vocês, olha, que informações eu tenho além da imprensa? Bom, 3 ou 4 colegas que eu encontro por aí, que viajaram, tal. A última vez que eu estive na Venezuela, há 12 anos atrás. Portanto, mesmo eu tenho limitações para corroborar se as informações que eu tenho são fidedignas ou não. Então, nesse sentido, temos que tomar com cuidado a necessidade de ter posicionamento sobre tudo. Nem sempre nós temos capacidade de ter um posicionamento claro sobre tudo. E, quando ele é exigido, muitas vezes, ele acaba sendo influenciado pelas disputas políticas internas da nossa conjuntura, não da deles. Perfeito. Professor Gonzalez, muito obrigada então, pela sua participação. Vamos encerrando, então, por aqui o nosso primeiro bate-papo deste segundo semestre de 2014. Quero agradecer também aos colegas Joseli, Silvia, Giovana, aí o professor Adroaldo está ali, que também trouxeram essas turmas aqui para poder participar, os alunos da manhã que vieram no turno inverso aqui para poder acompanhar também essa atividade.